Ele não foi rejeitado porque era ruim. Não foi rejeitado porque não tinha caráter, nem porque faltava sentimento. Ele foi rejeitado porque não tinha nada. Naquela época, Lucas tinha apenas 20 anos, uma mochila velha nas costas e mais sonhos do que dinheiro no bolso. Trabalhava durante o dia, estudava à noite e voltava para casa sempre cansado, mas com a cabeça cheia de planos que ainda não sabiam como nascer. Quando criou coragem para se declarar, não fez discurso bonito. Não prometeu viagens nem conforto. Apenas falou a verdade. Disse que gostava dela. Disse que sonhava grande. Disse que ainda não tinha muito a oferecer, mas tinha disposição para construir. Ela ouviu em silêncio, sorriu de forma educada e respondeu com cuidado, quase pedindo desculpas. Você é uma pessoa incrível, Lucas, mas eu quero alguém mais estável. Não houve humilhação pública, não houve gritos, nem palavras duras, mas houve algo que doeu mais do que qualquer ofensa. O olhar. Um olhar que dizia, você ainda não chegou lá. Lucas assentiu. Desejou tudo de bom. Foi embora andando, com o coração pesado, mas a dignidade intacta. Aquela noite não mudou quem ele era, mas mudou o jeito como ele enxergava o mundo. Porque ali ele entendeu uma verdade silenciosa que poucos aceitam. O amor, muitas vezes, caminha mais rápido do que a realidade. Se você já se sentiu insuficiente, invisível ou deixado para trás, fique até o final dessa história. Porque ela não fala sobre rejeição, ela fala sobre processo. Nos meses seguintes, Lucas não se fechou, não ficou amargo, não tentou provar nada a ninguém. Apenas decidiu fazer algo diferente, levar a própria vida a sério. Acordava cedo, trabalhava dobrado, estudava quando podia, errava muito. Aprendia devagar, mas nunca parava. Enquanto alguns amigos buscavam atalhos, Lucas escolheu paciência. Enquanto outros reclamavam da falta de oportunidades, ele criava pequenas chances onde dava. Não ficou rico rápido, não viralizou, não teve ajuda milagrosa, teve disciplina, e aos poucos a vida começou a responder. Primeiro veio um cargo melhor, depois uma mudança de cidade. Mais tarde, uma sociedade arriscada. Muitos disseram que não daria certo. Alguns riram. Lucas ouviu tudo em silêncio, porque ele já tinha aprendido. Nem todo não é rejeição. Alguns são direcionamento. O que pouca gente conta sobre dar a volta por cima é que existe um longo período em que nada parece estar dando certo. Lucas descobriu isso cedo. Os dias começaram a se repetir. Trabalho, estudo, cansaço. Às vezes, a sensação era de que ele estava correndo muito, sem sair do lugar. Enquanto isso, pelas redes sociais, via antigos colegas comemorando viagens, conquistas, relacionamentos, pessoas que pareciam ter chegado mais rápido. Havia noites em que ele se perguntava, em silêncio, se aquela rejeição não tinha sido um sinal. Se talvez ele estivesse insistindo em um caminho que não era para ele. Mas sempre que esse pensamento surgia, outro vinha logo depois, mais forte. Se eu desistir agora, vou passar o resto da vida me perguntando como teria sido. Então, ele continuava. Lucas passou a aceitar trabalhos extras. Virou noites estudando algo que nem todos entendiam. Aprendeu sozinho, errando mais do que acertando. Não porque era genial, mas porque não tinha opção melhor. Aos poucos, começou a perceber algo curioso. Enquanto muita gente queria o resultado, quase ninguém queria o processo. E foi ali que ele encontrou vantagem. O primeiro passo fora do lugar. O primeiro dinheiro a mais não veio como um prêmio. Veio como um alívio. Pagar uma conta sem atraso. Comprar algo sem calcular cada centavo. Pequenas vitórias que, para quem nunca teve muito, significam o mundo. Lucas não mudou o jeito de falar, não mudou a roupa, não mudou o círculo de amigos. Mudou apenas uma coisa, a confiança silenciosa de quem sabe que está evoluindo. Ele começou a ser notado no trabalho. Não por falar alto, mas por resolver problemas.
não por aparecer, mas por entregar. Um dia, recebeu um convite inesperado para participar de um projeto maior. Algo que exigia risco, tempo, dedicação total. Muitos disseram que ele não estava pronto. Lucas ouviu, pensou e aceitou mesmo assim. Não porque tinha certeza de que daria certo, mas porque tinha certeza de que, se recusasse, se arrependeria. A queda que quase quebrou tudo, nem toda aposta ousada dá certo de primeira. O projeto falhou, não de forma dramática, não virou manchete, mas falhou o suficiente para deixá-lo endividado, frustrado e emocionalmente exausto. Lucas perdeu noites de sono. Pensou em desistir, pensou em voltar atrás. Pensou em procurar algo mais seguro. Foi nessa fase que ele entendeu algo profundo. O maior peso da rejeição não é o não que vem do outro, é o "e se eu realmente não for capaz?", que nasce dentro da gente. Por alguns dias, ele se afastou. Silêncio. Pouca conversa, nenhuma postagem, apenas reflexão. E então, numa madrugada comum, sentado à mesa simples do pequeno apartamento, Lucas tomou uma decisão que mudaria tudo de novo. Ele não iria desistir, mas também não iria repetir os mesmos erros. Recomeçar não é voltar ao zero. Lucas reorganizou a vida, estudou mais, buscou mentores, pediu conselhos. Pela primeira vez, deixou o orgulho de lado e admitiu que não sabia tudo. Esse foi o verdadeiro ponto de virada. Com o tempo começou um novo projeto, menor, mais estratégico, menos arriscado. Cresceu devagar, mas cresceu sólido. Cada cliente satisfeito virava indicação. Cada erro virava aprendizado. Anos se passaram. Lucas já não era mais o jovem inseguro da mochila velha. Também não era um milionário de revista. Era algo melhor, um homem seguro do próprio caminho. E foi exatamente nesse momento, quando ele já não precisava provar nada, que a vida colocou alguém do passado novamente em seu caminho. O reencontro não aconteceu como nos filmes. Não foi em um evento luxuoso. Não teve música ao fundo, nem câmera lenta. Aconteceu de forma simples, casual, quase comum. Lucas estava em uma cafeteria, revisando alguns números no notebook, quando ouviu alguém chamar seu nome. Uma voz conhecida, mas distante. Ele levantou os olhos devagar, sem expectativa. Era ela. O tempo tinha passado para os dois. O sorriso ainda era o mesmo, mas havia algo diferente no olhar, um misto de surpresa e curiosidade. "Lucas, quanto tempo..." Ele sorriu com educação. Não houve aceleração do coração. Não houve nó na garganta. Apenas respeito. Conversaram pouco. Perguntas simples. Respostas breves. Até que ela perguntou quase sem perceber: "E você, o que tem feito?" Lucas falou com naturalidade, sem exagerar, sem se diminuir. Falou do trabalho, dos projetos, das dificuldades, não citou números, não citou conquistas, não sentiu necessidade. Ela ouviu atenta e, em algum momento da conversa, percebeu algo que a deixou desconcertada. Ele estava em paz, não havia rancor, não havia tentativa de provar nada, não havia expectativa. Isso dizia mais do que qualquer sucesso visível. Quando se despediram, ela desejou sorte. Lucas desejou o mesmo e seguiu seu dia, sem olhar para trás, porque aquele reencontro não fechou um ciclo antigo. Ele apenas confirmou algo que Lucas já sabia. Ele não precisava mais da validação de ninguém. O verdadeiro sucesso começa no silêncio. Foi depois desse dia que as coisas começaram a mudar de forma mais visível. Não de um dia para o outro, mas de forma consistente. O novo projeto cresceu, ganhou parceiros, atraiu investidores. Lucas passou a liderar equipes. Pessoas começaram a procurá-lo não pelo que ele tinha, mas pela forma como pensava. Ele se tornou referência e, ainda assim, manteve hábitos simples. Acordava cedo,
Lia, caminhava, escutava mais do que falava. Nunca esqueceu de onde veio, não por trauma, mas por gratidão. Quando o primeiro milhão chegou, não houve festa, houve silêncio. Lucas fechou o computador, respirou fundo e pensou naquela noite distante em que ouviu um não que parecia definitivo. Sorriu, não porque venceu alguém, mas porque venceu a si mesmo. Uma mensagem que fica. O tempo ensinou a Lucas algo que ele nunca teria aprendido se tivesse sido aceito naquele momento. Algumas rejeições não nos afastam do amor. Elas nos empurram para o crescimento. Nem todo fora é perda. Às vezes é livramento. Às vezes é preparo. Lucas nunca se tornou milionário para provar algo a alguém. Ele se tornou alguém melhor. E o dinheiro foi consequência. Se essa história está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Qual foi o não que mais te ensinou alguma coisa? O que ninguém avisa sobre crescer é que em algum momento o sucesso deixa de ser apenas pessoal. Lucas começou a perceber isso quando pessoas mais novas passaram a procurá-lo não para pedir dinheiro, mas para pedir direção. Eram perguntas simples, quase tímidas. Como você começou? Vale a pena insistir quando ninguém acredita? Como saber se não é tarde demais? Ele nunca respondia com frases prontas. Nunca romantizava o caminho. Dizia a verdade. A parte difícil, a parte cansativa, a parte solitária. Porque Lucas sabia, não foi a rejeição que o transformou. Foi o que ele decidiu fazer depois dela. Com o tempo, criou um pequeno programa de apoio para jovens que vinham de realidades parecidas com a dele. Nada grandioso, nada que desse manchete, apenas orientação, oportunidades reais e, acima de tudo, respeito. Ele fazia questão de ouvir cada história, porque em cada uma via um pedaço de quem ele foi. O passado não volta, ele ensina. Em uma dessas conversas, um rapaz perguntou algo que ficou ecoando na mente de Lucas por dias. Se você pudesse voltar no tempo, mudaria aquele fora? Lucas pensou antes de responder. Pensou nas noites difíceis. Pensou no medo. Pensou no cansaço acumulado. E então respondeu com calma. Não, porque se tivesse sido diferente, eu talvez nunca tivesse descoberto do que sou capaz. A maturidade trouxe algo que a juventude não tinha dado. Clareza. Lucas já não media valor em aprovação externa. Media em coerência, em propósito, em impacto. Ele não precisava mais ser aceito. Precisava apenas ser verdadeiro com o caminho que escolheu. O reencontro final, sem drama. Anos depois, Lucas voltou a cruzar com ela. Desta vez, em um evento profissional. Não houve surpresa, não houve desconforto. Conversaram como dois adultos que seguiram caminhos diferentes. E tudo bem. Ela sabia quem ele era agora. Mas, curiosamente, isso já não importava tanto para Lucas. O respeito existia. A cordialidade também. Mas não havia expectativa. E isso foi libertador. Porque naquele momento, Lucas entendeu algo definitivo. Quando você cresce de verdade, o passado para de ter poder sobre você, o que essa história realmente é. Essa não é uma história sobre ficar rico, nem sobre provar algo a alguém, nem sobre revanche. É uma história sobre tempo, sobre não acelerar processos, sobre aceitar rejeições sem deixar que elas definam seu valor, sobre construir algo sólido quando ninguém está olhando. Lucas nunca se tornou grande para ser visto. Ele se tornou consistente para não precisar se esconder. Se você está ouvindo até aqui, comenta "Eu continuo" nos comentários. Isso mostra que histórias assim fazem sentido para você. Existe uma mentira silenciosa que muita gente acredita. A de que existe uma idade certa para vencer. Um momento exato para dar certo. Um prazo invisível que, se perdido, significa fracasso. Lucas acreditou nisso por muito tempo. Acreditou quando foi rejeitado. Acreditou quando viu antigos colegas avançando mais rápido.
Acreditou quando o espelho devolvia um rosto cansado demais para alguém que ainda estava começando. Mas a vida ensinou algo que ninguém ensina na escola. Não existe atraso, existe preparo. Enquanto alguns avançam cedo, outros precisam amadurecer. Enquanto uns brilham rápido, outros constroem raízes profundas. E são essas raízes que sustentam quando a tempestade chega. O silêncio que constrói Lucas passou anos invisível, trabalhando quando ninguém aplaudia, aprendendo quando ninguém orientava, errando quando ninguém perdoava. E isso moldou algo raro: resistência emocional. Ele aprendeu a não depender de validação, a não reagir a provocações, a não se comparar com trajetórias que não eram a dele, porque comparação não acelera caminho, só rouba energia. O verdadeiro dar a volta por cima. Dar a volta por cima não é aparecer melhor para quem te rejeitou, é não precisar mais da aprovação de quem duvidou. Lucas entendeu isso quando percebeu que sua maior conquista não estava no patrimônio, mas na tranquilidade. Ele dormia em paz, tomava decisões sem medo, caminhava com firmeza, mesmo sem plateia. Isso é sucesso real, perfeito. Seguimos então com o bloco 6, entrando no ponto mais sensível da história, aquele que faz muita gente parar tudo e apenas ouvir. Para quem foi rejeitado, ignorado ou desacreditado. Existe uma dor que quase ninguém admite, a dor de não ser escolhido. Não no trabalho, não na vida, mas no afeto. Lucas não foi rejeitado só por uma pessoa. Foi rejeitado pela ideia de que ele não era suficiente. Isso machuca mais do que qualquer palavra dita em voz alta, porque rejeição não grita, ela sussurra. Sussurra quando você vê a pessoa que te disse não, escolhendo alguém melhor. Sussurra quando você começa a duvidar do seu valor. Sussurra quando você se pergunta se algum dia vai ser visto. O momento que muda tudo. Teve um dia específico. Lucas estava no ônibus voltando tarde do trabalho. Cansado, sujo de poeira, com a mente pesada. O celular vibrou. Era uma mensagem antiga que ele nunca tinha apagado. Um não seco, frio, definitivo. Ele leu de novo, e pela primeira vez não doeu. Não porque ele tinha esquecido, mas porque ele tinha entendido. Algumas rejeições não são sobre você, são sobre o lugar errado. Quando a dor vira direção. A partir daquele dia, Lucas parou de tentar provar algo para alguém. Ele decidiu construir algo para si. Não para mostrar, não para devolver, mas para viver. Começou pequeno, errando muito, aprendendo mais ainda. Enquanto outros buscavam status, ele buscava consistência. Enquanto outros queriam aplausos, ele queria competência. E isso muda tudo. Se você já foi rejeitado e isso ainda dói, comenta: eu tô aqui. Você não está sozinho. E essa história ainda vai te provar isso. Perfeito. Seguimos então com o bloco 7. Aqui a história entra na fase em que a maioria desiste. E é exatamente por isso que poucos chegam lá. Quando tudo começa a dar errado ao mesmo tempo, o problema de decidir mudar de vida é que ela não muda junto com você. Lucas estava diferente, mais focado, mais disciplinado, mais silencioso. Mas o mundo ao redor continuava o mesmo. O salário continuava curto, as contas continuavam chegando, o cansaço continuava acumulando. E então veio o golpe. O primeiro tombo de verdade. O pequeno negócio que ele vinha construindo à noite, vendendo serviços simples pela internet, simplesmente parou. Clientes sumiram, pagamentos atrasaram. Um projeto grande foi cancelado em cima da hora. Lucas ficou olhando para a tela do computador, sozinho no quarto apertado. Silêncio. Aquele silêncio que não conforta. Aquele que pergunta: vale mesmo a pena? Quando a desistência parece a opção mais lógica, teve uma noite em que ele sentou na cama, cabeça baixa, mãos no rosto. Pensou em mandar mensagem. Pensou em pedir ajuda.
Pensou até em explicar para quem um dia disse não que ele estava tentando, mas não fez nada disso, porque ali ele entendeu algo importante. Ninguém respeita um processo que ainda está em construção. E tudo bem, o dia em que ele quase voltou atrás. Na manhã seguinte, Lucas vestiu a roupa de sempre e saiu para trabalhar. No caminho, viu pessoas rindo, viu carros caros, viu uma vida que parecia distante demais. E pensou pela primeira vez com sinceridade: talvez isso não seja para mim. Esse pensamento durou poucos segundos, mas segundos suficientes para mudar destinos. A escolha que define quem você vai ser. Lucas parou no meio da calçada, respirou fundo e disse em voz baixa só para si mesmo: se eu desistir agora, nunca vou saber até onde eu poderia ir. E seguiu andando. Não com esperança exagerada, não com motivação de filme, mas com algo mais forte: compromisso. Se você já pensou em desistir mesmo estando cansado, deixa um comentário agora. O erro de Lucas não foi falta de esforço, foi excesso. Ele queria aprender tudo ao mesmo tempo, fazer tudo sozinho, resolver tudo rápido demais. E foi exatamente isso que quase destruiu tudo. O erro que custou caro. Certa noite, exausto, Lucas aceitou um trabalho maior do que podia entregar. Prometeu mais do que deveria. Confiou em um prazo impossível. Ignorou sinais claros de alerta. Quando percebeu, já era tarde. O cliente cancelou, pediu reembolso e ainda deixou uma avaliação negativa. Lucas sentiu o chão desaparecer. Aquilo não era só dinheiro, era reputação, era credibilidade. Era tudo o que ele estava tentando construir. A noite mais difícil. Ele passou aquela madrugada acordado. A tela do computador iluminava o quarto escuro. O cursor piscava, como se zombasse dele. Lucas pensou em apagar tudo, desistir do projeto, voltar à vida de antes. Mas algo mudou. A decisão que poucos tomam, em vez de fugir do erro, Lucas fez o oposto. Ele escreveu para o cliente. Assumiu a falha. Explicou o que aconteceu e ofereceu algo inesperado. Trabalhar de graça até corrigir tudo, não por orgulho, mas por caráter. A resposta que ele não esperava. Horas depois veio a resposta. Curta, direta. Poucas pessoas assumem o erro desse jeito. Vamos tentar mais uma vez. Lucas leu aquilo em silêncio e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. A primeira prova real. Ele entregou o projeto com calma, sem pressa, sem promessas vazias. E quando terminou, algo diferente aconteceu. O cliente indicou Lucas para outra pessoa, depois para outra, e depois para outra. Nada explodiu, nada viralizou. Mas a base começou a se formar. Se você acha que errar te desqualifica, comenta: erro não é fim. O convite chegou numa tarde comum. Lucas quase ignorou o e-mail. Era apenas mais um evento corporativo, mais uma palestra, mais um networking, mas um detalhe chamou a atenção. Era na cidade onde ele cresceu. O retorno. Ao descer do carro, Lucas sentiu algo estranho. As ruas eram menores do que ele lembrava. Os prédios, mais simples. O bairro, o mesmo. Nada ali havia mudado, exceto ele. O encontro inesperado. No salão do evento, entre conversas e taças erguidas, Lucas ouviu uma risada familiar. Virou-se devagar. Era ela, a mesma menina, o mesmo sorriso, o mesmo olhar de quem nunca precisou se preocupar. Ela não o reconheceu de imediato. Lucas, sou eu. Ela arregalou os olhos, sorriu surpresa. Nossa, quanto tempo! Bastante, respondeu ele tranquilo. Conversaram sobre banalidades, trabalho, cidade, o evento, até que ela perguntou: e você faz o que hoje? Lucas não respondeu rápido, não por insegurança, mas porque já não sentia necessidade de provar nada. Trabalho com tecnologia, tenho uma empresa. Ela sorriu educadamente. Que legal, sem entusiasmo, sem curiosidade real.
Até que alguém se aproximou. Lucas, os investidores já chegaram. Podemos começar. O tom mudou. A ficha cai, ela olhou ao redor. Percebeu os olhares, o respeito silencioso. Espera, essa empresa é sua? Lucas assentiu. É. Ela ficou sem palavras, não por interesse, mas por choque, porque aquilo quebrava uma narrativa antiga. O momento decisivo. Ela respirou fundo. Eu lembro de você diferente. Lucas sorriu, sem ironia, sem mágoa. Eu também. O fechamento do ciclo, não houve vingança, não houve discurso, não houve humilhação. Lucas apenas seguiu, porque a maior volta por cima não é fazer alguém se arrepender. É não precisar mais da validação de quem te ignorou. E agora eu te pergunto, você já foi subestimado por alguém que hoje nem reconheceria quem você se tornou? Comenta aqui embaixo. Eu não desisti. Se essa história te inspirou, fica até o final do vídeo, porque no bloco final, Lucas revela o verdadeiro significado de sucesso e por que ele nunca mais tentou impressionar ninguém. Naquela noite, depois do evento, Lucas voltou sozinho para o hotel. Não ligou para ninguém, não comemorou, não postou nada, sentou-se na beira da cama, tirou os sapatos e ficou em silêncio. Não era cansaço físico, era algo mais profundo. O que realmente doeu. Lucas percebeu algo importante. O fora que ele levou no passado nunca foi o que mais doeu. O que doeu foi sentir que não era suficiente, que não merecia atenção, que precisava provar valor. E ali, anos depois, ele entendeu. Ele passou tempo demais tentando vencer, quando o que realmente precisava era se aceitar. A conversa que nunca aconteceu. Ele imaginou como teria sido aquela conversa anos atrás. Se naquele dia alguém tivesse dito, você não é invisível, você só está no começo, mas ninguém disse. Então, ele se tornou essa voz, para si mesmo, o novo padrão. A partir daquele dia, Lucas mudou algo simples, mas poderoso. Parou de trabalhar para impressionar. Parou de correr atrás de aplausos. Parou de medir sucesso pela opinião dos outros. Passou a escolher projetos que faziam sentido, pessoas que respeitavam sua história e caminhos que não exigiam que ele se diminuísse para caber. O sucesso que não aparece no Instagram. Lucas ficou milionário, sim, mas isso deixou de ser o principal. O verdadeiro sucesso foi outro: dormir em paz. Não precisar se explicar, não carregar mais vergonha do passado e não precisar provar nada para ninguém. A frase final. Antes de dormir, ele escreveu uma frase no bloco de notas do celular. Eu não venci porque fiquei rico. Eu fiquei rico porque parei de acreditar que não valia nada. E agora eu te pergunto de verdade. Você está tentando vencer ou está tentando provar algo para alguém que já ficou no passado? Comenta aqui. Eu escolho seguir em frente. Se essa história falou com você, deixa o like agora. Isso ajuda esse tipo de narrativa real, humana e inspiradora a continuar existindo. E se inscreve no canal, porque a próxima história não é sobre dinheiro, é sobre identidade.